Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Mislene, de Redação e Língua Portuguesa, tá ok? Sejam todos muito bem-vindos, tá? E eu quero desejar, né, a todos um excelente ano letivo. E hoje, né, a nossa primeira aula, né, a nossa primeira aula aí de língua portuguesa, eu gostaria de estar fazendo uma revisão. Nós iremos revisar sujeito e predicado. Vocês já estudaram, né? Vocês já ouviram falar, vocês já estudaram sobre sujeito e predicado. E hoje, né, eu vou estar fazendo uma revisão. Tudo bem? Então, gente, sujeito e predicado, né? O que seria, né? Sujeito, predicado. Sujeito e predicado são aí os termos essenciais, tá? Da oração. Eles são aí os termos essenciais. Enquanto, né, o sujeito, o que seria o sujeito? O sujeito é aquele, né, ou aquilo de que ou de quem se fala, de quem se fala. O predicado é a informação dada sobre o sujeito, tá? Ou seja, o sujeito é toda e qualquer sentença, né, ou expressão que se refira diretamente ao verbo, tá? Aí como exemplo, né, o navio quebrou no porto. Qual seria o verbo? Quebrou, né? Quem quebrou no porto? O navio. Então, navio aí é o sujeito, tá? Então, o sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo, tá? Então, assim, o sujeito, né, é aquele o quê? De quem? É aquele ou aquilo de quem se fala, tá bom? E o predicado é a informação dada sobre o sujeito, tá ok? Então, nós temos aí, né, alguns exemplos, tá? Uma forma fácil de detectar esses termos nas orações é perguntando. No exemplo, né? Quebrou no porto. Quem quebrou no porto? O navio. Então, é uma forma fácil aí de você detectar, né, esse termo aí, esses termos nas orações, tá? É você fazendo aí essa pergunta, quem, né, ou o que. Exemplo 1. Os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Logo que esse é o sujeito da oração, os estudantes. O que foi feito? Organizaram a homenagem. Então, organizaram a homenagem é o predicado da oração, tá? Então, os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizaram? Os estudantes. Estudante é o sujeito, né? O que foi feito? Organizaram a homenagem, né? Logo, organizaram a homenagem é o predicado da oração. Exemplo 2. O discurso foi modificado. O que, né? Algo foi modificado. Então, assim, o discurso foi modificado. O que, né? Algo foi modificado. Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado da oração. Foi modificado. O que foi modificado, gente? O discurso. Então, é o discurso de que se fala, né? Logo, esse é o sujeito da oração. Estão conseguindo entender? Núcleo do sujeito. Já ouviram falar, né? O que seria aí o núcleo do sujeito, tá? O núcleo do sujeito é a palavra principal. É a palavra principal. A que tem aí mais significado para o sujeito, tá? Então, lembre-se que o verbo deve concordar, né, sempre com o sujeito. Então, o que seria núcleo do sujeito? É a palavra mais importante,
tá? Exemplo, o discurso foi modificado, tá? No exemplo acima, qual é o núcleo do sujeito, né? O discurso. Discurso. Então, o discurso foi modificado. Se eu perguntar para vocês, qual é o núcleo do sujeito? Discurso. É a palavra aí mais importante do sujeito. É a parte aí, né, a palavra principal, tá? Do sujeito. Tá ok? Tipos de sujeito. Eu coloquei aí na telinha para vocês, né? São 5. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, tá? Os sujeitos, eles podem ser determinado, indeterminado e inexistente, certo? O que seria, né, o determinado, o sujeito determinado? Né, que ele é identificado aí na oração, tá? Ele, quando é identificado na oração, é o determinado. Você consegue identificá-lo na oração. E o indeterminado é quando não é identificado na oração. O determinado você consegue, você não consegue identificar. E tem o inexistente, né? Que são aí as orações com os verbos impessoais, tá bom? Então, os sujeitos, né, determinados, por sua vez, dividem-se em simples, composto, né, e oculto. Vamos para o sujeito simples. O que seria sujeito simples? Ele tem apenas um núcleo, tá? Vocês lembram, né, o que é núcleo, né? Então, o sujeito simples, ele tem apenas um núcleo. Exemplo, o paciente foi atendido. Quem foi atendido? O paciente. Então, o paciente é o sujeito, né? Então, tem quantos núcleos aí? Paciente, somente um. Então, se só tem um núcleo, tá? É o sujeito simples. Sujeito composto. A própria palavra, né, composto, já nos diz tudo. Então, o que seria, né, um sujeito composto? Ele tem mais, tá? Ele tem mais do que um núcleo. Exemplo, mousses e brownies são os meus doces preferidos. Então, nós podemos observar que daí tem 2 núcleos, né? Mousses e brownies. Então, se tem 2, né? Quando tiver 2 ou mais, sujeito composto, tá? Sujeito oculto. Oculto, escondido, né? Algo, né, oculto, algo. Então, o sujeito oculto, ele é quando é identificado pela desinência verbal. Então, assim, ele não está expresso ali na oração, o sujeito oculto, tá? Ele não está expresso na oração, ele não aparece ali escrito na oração, o sujeito oculto, tá? Exemplo, andamos a tarde toda. Então, nós precisamos identificar a conjugação aí verbal. Exemplo, ó, andamos, né? É o verbo, andamos. Quem andamos? Andamos nós. Então, pela conjugação verbal, nós conseguimos, né? Nós conseguimos identificar, né, o sujeito. Só que ele está o quê? Ele está oculto ali. Ele está escondidinho ali. Então, andamos a tarde toda. Quem é qual o sujeito ali? Nós. Mas ele não está ali, ó, claro, ali na oração. Ele é um sujeito o quê? Oculto. Então, para eu saber se ele é um sujeito oculto, eu preciso identificar, né? Nós identificamos andamos. Esclarecendo aí para vocês que o verbo, tá? Ele deve estar, para ele ser um sujeito oculto, o verbo ele deve estar na primeira ou na segunda pessoa do singular ou plural, tá? Como, por exemplo, estou, estás, estamos,
tá bom? Esse é o sujeito oculto, tá? E temos também o sujeito indeterminado, tá? Exemplo, opinam sobre tudo, tá? Então, o sujeito indeterminado, o verbo ele vai estar o quê? Na terceira pessoa, diferente do sujeito, né, oculto. Então, assim, o sujeito indeterminado, né, o verbo ele vai estar o quê? Na terceira pessoa do singular, né, ou do plural. Então, assim, um exemplo, opinam sobre tudo. Precisa-se de livros usados. Então, precisa-se. Você não tem como você identificar, né? Ele é diferente do sujeito oculto. Ele é um sujeito o quê? Indeterminado. Tá? Ou seja, ele sempre... Então, assim, uma boa dica, né? Aí também para ajudar vocês aí. Sempre que tiver o verbo, né? Sempre que tiver o verbo, o pronome se e a preposição, vai ser um sujeito indeterminado, tá? Como, por exemplo, ó, precisa-se de livros usados. Então, ó, tem aqui a preposição de, tem o pronome se e tem o verbo precisa. Então, tem o verbo, tem o pronome se e tem a preposição, é um sujeito indeterminado, tá? E nós temos também o sujeito inexistente, tá? O sujeito inexistente, ele também, né, é chamado de oração sem sujeito, tá? É acompanhado aí por um verbo impessoal, tá? E os verbos impessoais, eles não são acompanhados, tá, por sujeitos e podem indicar fenômenos da natureza, como, por exemplo, chover, nevar, fazer frio, fazer calor, tá? Então, indica o quê? Fenômeno da natureza, o sujeito inexistente, tá? Ou oração sem sujeito, é a mesma coisa. Então, assim, um exemplo aí, ó, choveu muito em Salvador, choveu, indica o quê? Um fenômeno da natureza, então é um sujeito inexistente, tá? Nevou em Aracaju, então assim, indica o quê? É fenômeno da natureza, então ele é um sujeito inexistente, tá bom? Eu espero, né, que tenha ficado claro aí, tá bom, gente? Essa matéria. E eu vou estar deixando para vocês uns exercícios, tá? Tem aí 5 exercícios para vocês fazerem, tá bom? Eu vou deixar vocês fazerem aí, eu vou enviar para vocês a foto para vocês fazerem. E daqui a pouco eu vou enviar o gabarito. Tudo bem? Beijo. Dúvidas? É só perguntar.